Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e estamos aqui para a nossa primeira aula da unidade 1 da disciplina de História do Design de Interiores, onde nós vamos ver as origens do design. É muito importante que a gente tenha em mente a origem do design, porque existem às vezes algumas contradições entre os historiadores a respeito do surgimento do design. Alguns acham que ele teria surgido há milhares de anos atrás com o início da civilização. Mas na realidade a gente vai ver que o design tem muito a ver com a produção industrial, com o desenvolvimento da industrialização e da produção em série, tá certo? Então, o que é que a gente tinha antes da Revolução Industrial? Nós tínhamos a produção artesanal. Nós tínhamos uma série de atividades humanas, né, que eram feitas por profissionais que se desenvolviam ao longo de sua vida, né? Você não tinha escolas específicas para o desenvolvimento dessas profissões, as pessoas iam aprendendo com o tempo. Existiam as guildas e as corporações de ofício, onde você poderia ser, como a gente vê na imagem, alfaiates, tintureiros, tanoeiros, que eram pessoas que faziam barris, né? Oleiros, que faziam produtos feitos com barro, né? Como jarras, pratos, etc. E os sapateiros. Toda essa produção era uma produção artesanal, então ela não tinha uma quantidade muito grande. Geralmente eram produtos que eram encomendados, né, principalmente por pessoas de classes mais abastadas, né, e que você tinha quase sempre produtos originais, produtos quase que exclusivos. Né? Então você não tinha, apesar de já existir a ideia de projeto, né, a gente sabe que o projeto de arquitetura, por exemplo, que está intimamente ligado com a profissão do design de interiores, já vem de milhares de anos atrás. Na realidade, o projeto do produto, não é, vai ser uma inovação que se desenvolve a partir da Revolução Industrial. Os produtos, como a gente pode ver nessas imagens bastante interessantes, eram feitos à mão. Né? Você não tinha grandes instrumentos, o máximo que você tinha eram os martelos, eram tesouras, eram facas, eram agulhas, né? E teares manuais para fazer o tecido, né? E aquelas máquinas que a gente usa, né? Até com pedal, uma coisa bem manual para a elaboração de produtos feitos de cerâmica, por exemplo. Né? Então a gente tem aqui como exemplo uma roupa feminina do período do Renascimento, século XV ou XVI, um barril, um tonel de vinho, né? Que a gente vê muito em filmes de época, né? Uma faiança portuguesa. O que é uma faiança? É um material cerâmico, né, parecido com a porcelana, mas que é um pouco mais grosseiro, não tem aquela delicadeza da porcelana chinesa, por exemplo. E ali, finalmente, sapatos femininos do século XVIII, né, que obviamente foram feitos por alguma mulher que era da nobreza. Né? Então a gente vê que esse tipo de material era um material feito sob encomenda, eram coisas exclusivas e não existia a ideia de produção em série. Né? A produção em série vai se desenvolver a partir da aplicação da física, que foi desenvolvida no século XVII, às máquinas no século XVIII. Né? O surgimento das máquinas a vapor, né, vai dar início a todo um processo de criação de máquinas que não são mais manuais. Né? Você vai poder produzir fios de tecido, o próprio tecido, e posteriormente você vai produzir uma série de outras coisas, né? Como pratos, como xícaras, como talheres, como elementos decorativos, colunas de ferro fundido, roupas, sapatos, tudo vai passar a ser produzido em série e numa quantidade muito maior do que existia antes. Né? Onde um sapateiro fabricava, digamos, 20 sapatos por mês, uma indústria vai fabricar 2.000 sapatos por mês, 2.000 pares de sapatos por mês. Então a gente tem uma diferença muito grande. E aí o que é que acontece? A gente vai ter o surgimento da indústria em larga escala, né? A gente está vendo aqui nessa imagem alguns tipos de máquinas que foram produzidos, né? Máquinas todas principalmente a vapor, né? Movidas a vapor. A gente tem a figura da fábrica, da indústria propriamente dita, que nessa época geralmente era muito grande. Por quê? Porque o vapor era obtido através do aquecimento da água em grandes caldeiras e essa água era aquecida através do carvão. Né? Então você precisava de áreas muito grandes. E ali, por fim, a gente tem os operários, né? Numa fábrica da indústria de automóveis Ford, né? Que existe até hoje, onde você tem a ideia de produção em série. A produção em série
vai demandar desde o início o desenvolvimento de projetos, né? A palavra design já vem sendo usada com esse sentido de projeto desde o século XVII na língua inglesa, né? Ela deriva de designium, né? Deriva de desenho, de desenho, né? E de desenho, né? Porque são palavras latinas, derivadas da palavra latina designium, né? E a ideia do design surge como uma intenção. O projeto do produto, né? Você tem que desenvolvê-lo e ele tem que ser produzido de tal forma que a indústria possa fazê-lo em larga escala, né? Então a gente vai ter a produção em série, né, como característica básica da produção industrial. Todo e qualquer produto tem que ser produzido em grande quantidade e a baixo custo para o lucro da empresa. Então a gente tem aqui uma série de imagens que mostram, né, homens e mulheres trabalhando na produção em série. Essa produção em série, a partir de determinado momento, passou a ser extremamente desenvolvida através de projetos, né? E esses projetos, em alguns momentos, foram elaborados inicialmente por engenheiros, vejam só, não foram nem arquitetos nem designers, né? Porque nessa época a figura do designer de interior não existia tal como a gente entende hoje, né? A indústria meio que forçou o desenvolvimento e o surgimento da profissão do designer de produto e, posteriormente, do designer de interiores, né? Então, a gente vai ver que essa produção em série tomou o mundo inteiro, né? Todo mundo foi arrebatado pela Revolução Industrial, que se inicia, obviamente, na Europa e depois se espalha pelo mundo todo. E isso vai levar a uma série de modificações na forma como os produtos são fabricados, vendidos, consumidos pelas pessoas e como eles são aplicados dentro dos espaços arquitetônicos, que é o espaço onde o designer de interiores trabalha, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos bastante interessantes, né? A produção em série de porcelanas, por exemplo, essa empresa Wedgwood, né, que surgiu no século XVIII, existe até hoje na Inglaterra. Se você procurar na internet, eles vendem esse material até hoje, né? A gente tem ali um outro exemplo muito interessante, a Walter Macfarlane Company, que é de Glasgow, na Escócia, né? Eles fabricavam em série postes, colunas, estruturas de ferro para a construção de quiosques, de casas, de mercados. Inclusive aqui no Recife, Recife e Olinda, a gente tem exemplos da empresa Walter Macfarlane. Em Olinda, na Praça da Preguiça, ali no Carmo, a gente tem um coreto que foi todo trazido de Glasgow, né? Ele foi comprado através de um catálogo, fabricado e vendido, né? A gente tem também o mercado de Casa Amarela, o mercado de São José, que foram feitos dentro desse princípio, né, de produção em série de elementos de composição arquitetônica. E ali do lado, dentro da questão do mobiliário, nós temos um catálogo de cadeiras de Michael Tonet, né, que era um designer alemão do século XIX, que criou uma série de projetos de cadeiras que ele vendia desmontado, né, com todas as peças, você comprava e em casa você montava, como muito a gente já faz hoje com os nossos móveis, né? Então veja que isso surge no século XIX, né? Ele tenta aliar a produção em série um elemento estético, né? Porque as cadeiras não são feitas de qualquer forma, elas têm um elemento estético, principalmente nessa época, porque o historicismo ainda era muito forte e ele adentrou dentro dessa estética do design de interiores, né? E as pessoas tiravam partido disso, elas conseguiam elaborar esses projetos com imitações de estilos antigos, né, que é o eclético historicismo, e conseguiam vender isso numa quantidade imensa para o mundo todo, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O projeto do produto e o surgimento do design, né? O projeto de uma cadeira Tonet, né? Ali do lado uma poltrona, já é um projeto francês, e ali no lado direito a gente tem uma linha de montagem, né, da empresa de Tonet, né? Também do século XIX. Ele fez uma fábrica, ele fazia o projeto, desenvolvia todo o projeto, né, e isso era torneado, nessa madeira era trabalhada e era feita a produção em série. E depois essas cadeiras eram vendidas desmontadas e você comprava e montava em casa, como a gente já tem hoje. Veja que isso não é uma coisa recente, né? Então a gente tem a questão do historicismo, né? Ali a gente tem a figura de Augustus Pugin,
Pugin foi um arquiteto e designer inglês muito ligado ao neogótico, né? Ele trabalhou inclusive no projeto do parlamento inglês, né? Onde fica aquela torre do Big Ben, né? Aquele relógio famosíssimo, né? E ele aliou, né, o neogótico a um processo de desenvolvimento industrial, né? Ele trabalhou muito com o mobiliário, trabalhou com a decoração e o design de interiores propriamente dito, e também ajudou muito na questão da preservação do patrimônio histórico inglês, a partir do levantamento, de uma série de levantamentos que ele fez de monumentos antigos, que ele usava como inspiração para o desenvolvimento de novos edifícios, de interiores e de mobiliário. Tudo dentro dessa ideia do neogótico, porque eles achavam que o neogótico era uma forma de você manter a tradição inglesa. E aí a gente tem um outro exemplo aqui, que é do neoclássico, né? O neoclássico foi mais utilizado na França, principalmente. A gente tem aqui o apartamento da Imperatriz Joséphine, que era a esposa de Napoleão Bonaparte, onde a gente vê uma série de elementos do classicismo, né? No caso, o neoclassicismo, né? Nesse palácio Château de Malmaison, na França, né? Então você tem um ambiente muito bonito, né? Muito requintado, onde a gente vê, inclusive, algumas imagens nas paredes de situações mitológicas e às vezes históricas, tudo dentro de uma estética clássica. E isso perdurou durante todo o século XIX e adentrou também no século XX. Né? E a gente também tem exemplos disso aqui em Pernambuco. Né? O nosso Teatro de Santa Isabel, o Palácio do Governo, né? O Ginásio Pernambucano, todos eles foram feitos dentro dessa estética do neoclassicismo. Aqui a gente tem algumas figuras que a gente chama de os pioneiros do design de interiores. Né? A gente tem John Ruskin, William Morris, Michael Tonet, Hermann Muthesius, Victor Horta. Né? Aqui embaixo a gente tem Henri van der Velde, Charles Mackintosh, Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich e Otto Wagner. Todos esses indivíduos, alguns foram mais teóricos, outros foram mais práticos, alguns eram formados em arquitetura, né, e ajudaram no desenvolvimento do surgimento do design de interiores, porque não existia ainda esse curso, e todos eles deram contribuições no que tange a aliar a ideia da produção em série com produtos com uma estética satisfatória. Qual era a grande sacada desse pessoal? Era você poder desenvolver um projeto de um mobiliário que fosse interessante do ponto de vista de uso e visualmente, fosse visualmente bonito, mas dentro de um esquema de industrialização. Por quê? Porque assim o designer, né, o projetista, poderia se inserir economicamente dentro da industrialização e ele não se tornava um indivíduo marginalizado na sociedade. O que infelizmente aconteceu muito com alguns artistas, como por exemplo a gente tem um caso muito triste do nosso querido Van Gogh, né, que era um artista, né, do século XIX, ele era pós-impressionista, e infelizmente a obra dele não foi reconhecida na época, ele passou a vida marginalizado, né, dando assim um exemplo de uma situação de um indivíduo que não conseguiu se adaptar aos novos tempos da industrialização. Né? Então a gente tem um dos movimentos mais importantes dessa época, que seria o movimento Arts and Crafts, né? Que foi desenvolvido por Morris Ruskin e Philip Webb, que era um arquiteto, também entrou junto com eles nessa ideia, que era a ideia de você manter elementos do artesanato, das construções vernaculares inglesas, como um contraponto à industrialização. Na realidade, esse pessoal era contra a industrialização, mas as ideias deles serviram mais adiante para abrir os olhos para a questão estética e a própria indústria absorveu isso de uma forma ou de outra. Não era exatamente isso que eles queriam, mas foi o que aconteceu e que serviu também para uma melhoria geral da estética dos produtos desenvolvidos por essa indústria no século XIX. Então a gente tem, a partir do movimento Arts and Crafts, a gente tem o desenvolvimento de um outro movimento que foi o Art Nouveau, que quer dizer arte nova em francês, né, também chamado de Jugendstil em alemão, né, onde os arquitetos, os projetistas, os novos designers que vão surgindo buscam romper com o historicismo e criar um estilo novo, muito baseado, a gente pode perceber, em formas da natureza. Né? A gente tem muitas coisas florais, muitos elementos que imitam insetos,
que imitam formas até mesmo de nuvens, né? E eles buscam romper com esse historicismo, e isso foi muito importante para o surgimento de novas ideias para o design de interiores, né? Então a gente tem mobiliário, a gente tem interiores propriamente ditos, alguns detalhes de construção, né? Alguns objetos, né? Como luminárias, estatuetas, cadeiras, que fizeram época, marcaram essa época e foram muito importantes, né? Por exemplo, a gente tem ali um abajur Tiffany, né? Que até hoje é utilizado dentro do design de interiores. São peças que são feitas até hoje mais ou menos exclusivas, né? E que tem um preço um tanto quanto elevado, mas que fazem parte desse contexto do Art Nouveau, que serviu para, inclusive, fixar a figura do designer de interiores como um profissional colega, mas separado do arquiteto propriamente dito. Então a gente tem uma outra situação aqui, a secessão vienense, né, que foram os professores que romperam com a Escola de Belas Artes de Viena e criaram uma escola própria, onde eles podiam aliar a ideia do Art Nouveau juntamente com a industrialização, né? Então a gente tem aqui o próprio prédio da secessão, né, a gente pode ver ali, né, e mobiliários, peças de decoração, quadros como aquele O Beijo, né, de Gustav Klimt, bastante famoso esse quadro, e interiores, né? É muito importante a secessão vienense, porque ela vai abrir caminho. Alguns professores da escola da secessão mais adiante se uniram com Walter Gropius e Mies van der Rohe na criação da Bauhaus, que a gente vai falar dela mais adiante ao longo dessa disciplina, né? Por hora a gente vai ficando por aqui, né? Na próxima unidade a gente vai tratar da questão do design no século XIX, o design de interiores especificamente, no século XIX e no século XX, e todo o processo evolutivo que vai gerar o que a gente chama hoje de design de interiores contemporâneo. Tá certo, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e não deixem de participar dos nossos fóruns e dos nossos destaques para conversarmos, né, sobre temas pertinentes ao curso, ok? Até mais!